Voltando então, é uma honra em nome do Instituto Bion receber cada pessoa que está aqui, que se dispôs a participar do nosso evento hoje, em especial o Renato, que se dispôs a compartilhar suas ideias com a gente. Te passo a palavra, Renato. Tu já é conhecido da casa, então acho que tu já sabe como é que funciona esse esquema do tempo, enfim, mas lá pelas tantas eu vou te sinalizar quando eu achar que, de repente, a gente pode ir encerrando o evento para abrir para os participantes, certo? Bom, boa noite a todos. É um prazer estar de novo nessa casa tão hospitaleira e com pessoas tão queridas que sempre recebem com tanto carinho, né? Não só a mim, mas a todos os convidados e a todos os participantes. Eu dei um título, né, a esse tema das questões vinculares, porque com o meu trabalho, com o estudo, eu fui aproximando algumas ideias do Bion de autores que dizem algumas coisas que me soaram como parecidas e que têm, vamos dizer assim, aparentemente, né, muito pouco a ver com as ideias do Bion, né? Inclusive, para um desses autores, uma vez eu cheguei a fazer algum comentário nesse sentido, e ele me disse que não, que o pensamento do Bion não tinha nada a ver com o que eles estavam propondo. Mas eu continuei insistindo, porque é uma teoria que foi me encantando com o tempo, né? Em que se chama a teoria vincular, né? A teoria vincular é uma teoria que trabalha a noção de vínculo de uma forma muito mais definida e estrita. Por exemplo, o Bion, na sua obra, né, ele fala dos vínculos, né, os vínculos, amor, ódio e conhecimento. Ele fala, vamos dizer assim, de vínculos e relação como quase sinônimos, quando ele fala, por exemplo, na cesura, né, então, no final do texto cesura, então, interpretar a cesura, a relação, o vínculo, né? A contra-transferência, não a sanidade, não a insanidade, não o paciente, não o analista, não o inconsciente, não o consciente, etc. Ele coloca, então, relação e vínculo como sinônimos. Ele fala da relação continente-conteúdo, mas não fala do vínculo tanto continente-conteúdo. Enfim, tem várias expressões na obra do Bion que falam de algo. E eu diria especialmente me interessa, depois da questão da noção de cesura, o que aparece em Cogitations, quando ele fala, a partir do Buber, né, do que toda palavra era, na verdade, era a unidade básica de uma palavra eram duas palavras. A unidade básica é o par, né? Que é a ideia do Buber, que está no livro Eu, Tu. Eu, Tu estão, no título do livro do Buber, unidos por um hífen. Né? E esse hífen, esse traço, ele indica algo, né? Que na obra do Bion eu penso como as flechas duplas, né? Essas flechas que denotam a ideia de ida e volta. Esse movimento, né, que teve vários nomes na obra do Bion, posição esquizoparanoide, posição depressiva, etc., etc., até chegar à noção de cesura como esse vínculo. Então, o Buber in Cogitation, citado pelo Bion, né, a partir desse livro do Buber, ele diz que além de dizer que toda palavra era um par de palavras, né, a unidade básica era um par, ele nos diz que, entre essas palavras, o que importa é a relação
não os objetos relacionados. Ou seja, a relação é exatamente o que a cesura proporciona no modelo espectral, onde nós colocamos dois polos, né, como o modelo espectral narcisismo, socialismo, modelo espectral posição esquizoparanoide, posição depressiva, né, que é um modelo que se contrapõe a outro tipo de modelos que a psicanálise usa, como modelos evolutivos e modelos estruturais, ou estruturalistas, inclusive. Então, a ideia do modelo espectral, né, é que eu costumo dizer que é uma ideia que nos aproxima a uma ética complexa, no dizer de Morin, que é diferente do modelo evolutivo que nos aproxima da noção de moral, né, de moralidade, porque ela tem uma direção única, é uma flecha de direção única, onde a parte da direita que a gente enxerga no livro ou no desenho dessa evolução, a parte da direita é, em geral, a superior, a melhor, a mais evoluída, né? Então, isso se liga à noção de moralidade, contrapondo a noção de ética complexa que está presente no modelo espectral. Então, quando eu digo isso, né, eu estou me referindo, então, associando com essa ideia que o Bion traz da postulação do Buber, e o Buber fala de relação, o que importa é a relação, não os objetos relacionados, né? É isso que o Bion traz no modelo espectral e na cesura. O que importa é a relação, né? O que importa é o vínculo, não os objetos vinculados. Não importa narcisismo e socialismo. Sim, importa o que se transita e de como se transita entre eles, né? Socialismo sem narcisismo é aquilo que se chama, em psicologia das massas, a massificação das massas, que o Freud trabalhou muito bem, né? Óbvio, como sempre, no seu texto. Ou seja, os fenômenos da massa, a massificação, é uma eliminação da singularidade, né? Da individualidade do indivíduo. Os fenômenos, no outro extremo, narcisistas, são os fenômenos que se desvinculam do grupo. Então, nos extremos, eu costumo dizer que a vida mental é impossível, né? E que ela é só possível se existe esse trânsito em que eu estou num grupo e não perco a minha singularidade, ou estou no meu narcisismo e me mantenho vinculado ao grupo, que é o narcisismo de vida, ou aquilo que a gente chama de, vamos dizer assim, de autoestima ou de outros nomes, né? Então, a participação do grupo e do indivíduo, elas não podem ser fora de uma relação, fora de um vínculo. Senão, nós temos uma série de problemas, né? Eu exagero um pouco quando eu digo não existe vida mental, por exemplo, mas numa massificação, o que deixa de existir é a vida mental de um indivíduo, né? Então, é o indivíduo que obedece ao líder e só se sente inteiro se está na massa, né? O narcisismo, o oposto. Se eu falo muito rápido, vocês, por favor, me avisam, porque eu começo também a me entusiasmar e termino falando muito rápido. Agora, o que acontece, né? Quando eu falo dessa questão, né, do modelo espectral e dessa noção da cesura, e incluo também a noção de simetrias heterogêneas, né, que considero o narcisismo e o socialismo simetrias heterogêneas, tem um outro exemplo, né, quando nós colocamos nos polos de um espectro, por exemplo, infantil e adulto. No modelo evolutivo, o infantil tem que evoluir na direção do adulto. No modelo espectral, existe a fundamental presença do infantil no adulto e a fundamental presença do adulto no infantil. Ou seja, existem áreas
que a gente chamaria de adultos num bebê e área que nós chamaríamos de infantis num adulto. E toda evolução é, na verdade, uma ideia de uma perda, né? De algo que fica para trás ou deixa de ocorrer. Ou seria melhor que não ocorresse. O que eu considero simetria heterogênea, por exemplo, está dado quando nós pensamos na questão do desamparo, né? A teoria clássica freudiana do desamparo do bebê em relação à mãe, né? Então, a mãe é o objeto amparador e o bebê é o objeto que necessita ser amparado, né? Para não viver ou não permanecer numa situação de desamparo. Tem a ver com a vivência de satisfação, enfim, toda a teoria freudiana desde o início. O que a simetria heterogênea me faz pensar, ou nos faz pensar, né, é que existe uma produção, nesse modelo espectral, de dois objetos ou duas pessoas desamparadas, a mãe e o bebê. Os dois estão desamparados, mas são desamparos diferentes. Por isso, o nome simetria heterogênea, né? Não é o mesmo desamparo. Mas a mãe também está desamparada enquanto mãe na sua relação com o bebê. Ela tem as suas angústias, os seus medos, suas preocupações, ela sente falta de apoios, etc., etc. Ela não dá conta sozinha de tantas questões que envolvem um bebê recém-nascido, por exemplo. Então, eu levo em conta também uma frase de uma filósofa argentina, Alejandra Tortorelli, quando ela fala que não é a mãe que recebe o bebê, e sim é o nascimento que recebe aos dois. Ou seja, o nascimento é o que vincula, né? Então, essa ideia de vínculo, né, que para o Bion não é diferente de relação, começa a ser diferenciada a partir da teoria chamada vincular, né, de alguns analistas argentinos, especialmente, com alguma relação com Caes, na França, mas especialmente dos analistas argentinos que já faleceram, dois os principais, o Isidoro Berenstein e a Janine Puget, e atualmente ainda muito trabalhada pelo colega Júlio Moreno. Essa teoria vincular, né, ela propõe algo que eu acho que é possível fazer várias pontes com as ideias do Bion, com várias ideias do Bion. A teoria vincular, ela se diferencia, segundo eles, de uma teoria de relação de objeto. Então, eles consideram que falar de vínculo não é o mesmo que falar de relação de objeto, porque relação de objeto implica a ideia de que existe um sujeito e um objeto, enquanto a teoria vincular fala de dois sujeitos. Todo o tempo ela fala de dois sujeitos que vão produzindo subjetividade um no outro, né? O que significa isso em termos da psicanálise? Bom, em primeiro lugar, essa teoria foi formulada a partir de tratamentos psicanalíticos com casais e famílias, que esses analistas tinham como material clínico e foram se dando conta que essas questões que eles observavam nos casais e famílias deveriam ser ou poderiam ser pensadas também nas análises chamadas individuais. O que eles propõem, basicamente? Eles propõem que existe algo chamado transferência, existe algo chamado representação, existe algo chamado identificações, que são ideias e conceitos que têm uma certa oposição àquilo que é inédito. Ou seja, o inédito de todo vínculo, e todo vínculo está especificado em função do ineditismo na teoria deles, ou seja, do aleatório, daquilo que não tem uma história,
Inclusive, eles vão utilizar alguns termos para contrapor, por exemplo, a transferência, eles vão chamar interferência, diferente de representação, eles vão falar de, em espanhol, é presentación, algo que se apresenta no vínculo, algo que não existia antes daquele encontro, né? Como essa ideia de que não existe bebê e mãe antes desse encontro. E vão trazer, então, um lugar para aquilo que não existia dentro do encontro analítico. Ou seja, cada sessão analítica tem a sua dimensão histórica, né? Transferência e todas as representações, etc., e tem uma dimensão inédita. A dimensão inédita é dada por esse encontro em cada sessão de algo que não está ainda representado, que não foi representado, não por uma questão traumática, que a gente chama, então, irrepresentável. Aqui é não representação, não representável. Né? Não é representável e, em parte, nunca será. Em grande parte, nunca será. Poderá ser algumas coisas, né? Produtos desse encontro sempre inédito e, ao mesmo tempo, não inédito, entre analista e analisado. Então, essa dimensão do novo, né? Daquilo que antes não existia, que é uma das dimensões, né? Se a gente colocar no modelo espectral história e ineditismo, né? Que é uma questão já que vinha sendo trabalhada até pela física quântica há muito tempo, na questão do aleatório, daquilo, além do indecidível, né? Além daquilo que não se pode decidir a origem, tem essa dimensão, então, de algo que não tem causa. Que não tem causa, eles colocam a diferença entre o termo do Leibniz, que é causa de ser, contrapondo com o conceito de Spinoza, que é o conceito de causa de si. Ou seja, a causa de si é porque não tem uma causa externa ao próprio fenômeno. Então, o conceito de causa, por exemplo, dentro dessa ideia vincular, né, dessa produção vincular, como eles chamam, né, entre analista e analisando, entre mãe e bebê, entre qualquer, vamos dizer assim, qualquer dessas palavras básicas ligadas pela cesura ou pelo hífen, que essas duas dimensões, né, elas se articulam de alguma forma e é também algo indecidível, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, considerar aquilo que é inédito e aquilo que já é transferência, vamos dizer assim, a parte de uma história que se repete, né? Então, a ideia da repetição e da não repetição, ela é muito importante nessa noção vincular, né? Então, quando se diz vínculo, é porque existe uma questão implicada nesse encontro, né? Que nenhum, isoladamente, pode construir algo que não seja através da presença do outro. A ideia desse vínculo de presença, né, inclui muitas outras ideias, né, que são também denominadas acontecimentos, ou seja, aquilo que acontece sem uma base conhecida, que é um termo do Alain Badiou, também filósofo francês, que se dão, como eu disse antes, em todo encontro, seja analítico ou não, e onde existe aquilo que alguns chamam de ordem implicada, né? A ordem implicada, ou a psicanálise implicada, mais do que a análise aplicada ou explicada, é aquela análise em que os dois se implicam mutuamente, né? Nessa questão que também é trazida na arte pelo Umberto Eco, quando fala da obra aberta, né? Em que toda obra ela só teria sentido ou só poderia ser considerada, vamos dizer assim, finalizada. Eu estou forçando um pouco
o termo, se alguém pudesse ser o espectador ou o leitor de uma obra que daria o sentido que pudesse dar aquilo que está aberto aos sentidos que cada leitor ou cada espectador pode dar, né? Então, isso é chamado de arte implicada ou psicanálise implicada, né? Ou seja, um não vive sem o outro, a gente poderia dizer, né? Então, essa questão, né, nos coloca, nos aproxima muito do Bion, por exemplo, com a ideia, né, do trabalho do analista sem memória, sem desejo e sem necessidade de compreensão. Memória, desejo e necessidade de compreensão, vamos dizer assim, interferem com essa função vincular. Interferem porque é algo que, vamos dizer assim, dificulta ou até impede esse efeito de presença do inédito, né? Então, o Bion já se preocupava muito, ele dizia que o conhecido numa análise, não é importante. O importante é o desconhecido, aquilo que não se conhece, né? Então, são ideias, né, que não é só o que não se conhece de si, né? É o que não se conhece porque não é conhecível no vínculo, na produção do vínculo, né? Então, quando, por exemplo, algo não se pode representar porque não é da ordem do representável, não porque houve algum trauma, né? Nós estamos falando de algo que é, vamos dizer, externo ao sujeito, né? Externo a cada um dos sujeitos vinculados. Então, isso nos permite, né, trabalhar com essas ideias de simetrias heterogêneas, modelo espectral e cesura, de uma forma, eu diria assim, colocando isso que é aquilo que se apresenta, né, como presença de ambos no encontro analítico, né, como possibilidades de produção de subjetivação e como possibilidade de algo que não vai se representar nunca também, né? A ideia do não representável, ao contrário da ideia do irrepresentável, né, ela se aproxima muito da ideia do Meltzer, por exemplo, do mistério, né? A ideia do mistério na obra do Meltzer, que no Bion é a noção de ó, né? Aquilo que nunca pode ser conhecido, né? Porque não é conhecível, não é da ordem do que não se pode conhecer, porque não é conhecível, não é porque ainda não conheço, né? A ciência, a modernidade, o iluminismo, a era da razão, né, trabalhavam muito com essa ideia de que tudo era passível de ser conhecido e quando os conhecimentos avançassem, a ciência se desenvolvesse, poderia ser conhecido o que ainda não era conhecido. Com vamos dizer assim, com a perda do predomínio dessa ideia da razão, da própria modernidade, né, que trouxe grandes benefícios, o iluminismo, etc., mas com uma certa ambição um pouco desmedida em relação às possibilidades do conhecimento. Então, aquilo que não é conhecível, né, que é o mistério, por exemplo, para o Meltzer, dentro da ideia do conflito estético, né, ou a ideia do Bion da noção de ó, né, aquilo que não é da ordem do conhecimento, que pode ser conhecido através de transformações, mas não é conhecido em si mesmo, né, ou que o Freud traz na ideia do umbigo do sonho, por exemplo. Essas ideias, elas configuram, então, em psicanálise, a impossibilidade radical do conhecimento, né? Mas não do pensamento, né? Ou seja, o não conhecível da teoria vincular, que eu estava colocando há pouco, não significa que seja não pensável. Então, pensar significaria, né,
conjecturar, imaginar, né? E todas essas possibilidades mentais que nos levam a aquilo que, em última instância, se chama pensamento, né? E que o pensamento, vamos dizer assim, enquanto sem pensador. Dentro da teoria do Bion, nós temos essa ideia, né, do pensamento sem pensador, do pensamento com pensador, em que existe algo, uma coisa em si, um ó, um mistério, que em algum momento pode ser pensado, mas muitas vezes não pode ser conhecido. A gente pode pensar, por exemplo, que a psicanálise, existindo como pensamento sem pensador antes do Freud, né, foi pensada por um gênio, que em geral são gênios, chamados gênios, podemos discutir o que é gênio, né, que pensa algo que ninguém pensou, né? Como se diz, o gênio é aquele que viu o que todo mundo viu e pensou o que ninguém pensou. Então, o Freud pensa a psicanálise que existia como pensamento sem pensador. Por que existia como pensamento sem pensador? Porque existia o complexo de Édipo antes do Freud, existia transferência antes do Freud, existia inconsciente antes do Freud, existia sexualidade infantil antes do Freud, né? Todos os grandes shibboleths da psicanálise existiam antes do Freud. Agora, essa existência não nos dizia nada, né? E passa a dizer algo a partir do gênio que pensa o que ninguém pensou. Então, eu estou colocando muito rapidamente, depois a gente vai conversar, isso é mais um estímulo para a gente trocar ideias e conversar, do que propriamente uma aula ou coisa assim. Eu estou deixando de lado muitas coisas, mas queria reforçar nessa noção, né, de metapsicologia vincular essas ideias do que se chama interferência, em lugar do que na psicanálise clássica se chamaria transferência, né, aquilo que se chama imposição, que eles colocam no lugar de identificação, e aquilo que eles chamam de imposição, interferência, e outra palavra agora estou me esquecendo, apresentação no lugar de representação. Isso configura uma outra forma de lidar e de pensar o inédito, né? Por que é o efeito de presença, né? Porque a presença do outro, ela que está muito presente, a presença do outro está muito presente na ideia de hospitalidade, por exemplo, do Derrida, da ideia de hospitalidade radical que ele coloca, né? Que é quando o hóspede tem que ser recebido na casa do hospedeiro sem convite, né? Quer dizer, o hóspede se apresenta e impõe ao hospedeiro o seu ingresso na sua própria casa, ou na sua própria mente, podemos dizer, na questão da análise. E sempre existe uma dimensão que não é assimilada, né? Que não pode ser representada pelo hospedeiro. O hospedeiro recebe esse hóspede e, ao mesmo tempo, ele, mais do que receber, no sentido, vamos dizer assim, de algo, de uma receptividade comum, né? Ele se vê obrigado a receber esse hóspede, que bate na casa, aliás, que entra na casa sem bater, né? Esse é o modelo que o Derrida traz, né, para falar daquilo que, em outras teorias, começou a se chamar, e também no Derrida, da figura do estrangeiro, né? Quer dizer, a figura do estrangeiro, como a figura do bebê, por exemplo, né, são figuras que, inclusive, presentes no Velho Testamento, né, como figuras que impõem um cuidado, né? Elas impõem... no Velho Testamento aparecem, por exemplo, os órfãos, as viúvas,
os estrangeiros, né? Os fugitivos, como figuras que impõem a sua presença e aquele a quem é imposto essa presença vai ter que encontrar um lugar para esse estranho, né? Mas não o estranho que está dentro da mente, esse estranho que se apresenta, vamos dizer assim, presencialmente. A ideia do estrangeiro é uma ideia importante, né, quando se trabalha com essa noção, que é a tendência nossa, né, habitual, de assimilar o estrangeiro, né? Nos incomoda o estrangeiro que tem sotaque, nos incomoda aquele estrangeiro que mantém a sua condição de estrangeiridade. Ou seja, estrangeiridade é a condição última, a alteridade radical do estrangeiro. É aquilo que o caracteriza como estrangeiro, aquilo que não é assimilável, né? Então, a figura do estrangeiro impõe uma necessidade de aceitação sempre conflitiva, né? E que também se coloca como figura, eu estou falando de uma figura filosófica, inclusive, né? Daquilo que não pode ser aceito na sua plenitude, né? Porque aceitar o estrangeiro na sua plenitude significa que ele deixa de ser estrangeiro, né? Então, estrangeiridade última, alteridade radical, aquilo do outro que jamais pode ser conhecido, né? E que só podemos pensar, imaginar, que nunca alcançamos, né? Isso traz à psicanálise eu diria, uma certa humildade e uma certa modéstia em relação à função do analista, né? Então, essa ideia, né, que no final da análise a gente conhece menos, o analisando conhece menos de si do que conhecia ao começo, né? Então, uma análise ela é transformadora quando possibilita que alguém, no final, conheça menos de si do que se conhecia ao começo, porque, à medida que se conhece, aumenta de uma forma exponencial as perguntas. Então, a análise vai se transformando numa espécie de exercício de tolerância à dúvida, de tolerância às incertezas, né? A um questionamento, eu diria assim, constante, e que nós temos, né, no exemplo, então, dos bebês, né, essa questão da tendência assimilatória, né, de parte dos pais, de desde antes, talvez, do nascimento do bebê, com as suas expectativas, as suas fantasias sobre o bebê, começa um processo que, depois de certo tempo, quando o bebê já está presente ali no útero, né, e com todas essas formas mais atuais e modernas de ecografias, etc., começam a caracterizar as imagens, por exemplo, como esse tipo de fragmentação, né, que eu chamei alguma vez de fragmentação do bebê, que os olhos são da mamãe, o narizinho é do papai, né? Não sobra muito bebê nessa história, né? Porque esse bebê rapidamente está sendo assimilado a algo conhecido, a uma história já existente. E isso, na psicanálise, é algo muito complicado, né? Então, essa participação maciça da memória do desejo, né, ela coloca esse bebê numa posição, né, em que aquilo que é próprio do bebê vai ter que, de alguma forma, lutar muito para se manter, se sustentar e aparecer e se expressar, né? Então, aqui nós temos uma questão, né, que esse vínculo, por exemplo,
ele não é um vínculo nesse sentido que os colegas argentinos postularam a noção de vínculo, né? Porque aqui é um vínculo, vamos dizer assim, que se estabelece com essa pressão de uma ideia de algo que já é conhecido, né? De algo que já está representado, e não como algo em busca, talvez, de alguma representação, ou talvez nenhuma. Eu vou parar por aqui, e aí a gente pode conversar um pouco, e eu gostaria de escutar o que vocês poderiam comentar, perguntar, questionar. Certo. Muito obrigada pelas tuas palavras, Renato. Então, está aberto. A Liliana levantou a mãozinha. Ah, não apareceu aqui para mim. Não tinha visto. Foi Liliana, ou tu não? quer falar? Não? Por favor, não temam a minha ênfase. Eu sou muito enfático, às vezes, para falar, e parece que isso pode produzir alguma inibição, né? Eu, às vezes, me sinto como um político fazendo discurso, mas peço desculpa para vocês, mas faz parte. Eu não posso comigo, como se diz. Vou falar um pouquinho, então, para quebrar o clima e te dizer que eu sinto justamente o contrário, Renata. Eu acho muito bom te ouvir, porque é fácil de acompanhar o teu pensamento, né? E é bonito de ver que tu vem pensando essas ideias e construindo elas há algum tempo já, e para mim elas são muito com muito sentido, assim, com muito significado. Como é que eu vou te dizer? Eu concordo muito com essa tua ideia, né? E ela faz um sentido importante. Enquanto tu falavas, eu pensei na importância de ter o trabalho realizado no divã com alta frequência, e aí me ocorre o que a gente falava um pouco antes, dessa resistência que a gente também está vivendo de voltar à nossa vida normal, e quantos pacientes ainda não voltaram para o consultório, não só por eles, talvez por nós também, e eu acho que isso dificulta esse trabalho que tu propõe nessa tua fala, né? Essa associação tão bonita que tu faz das duas teorias e que trazem uma compreensão desse trabalho analítico tão bonito que é possível de se fazer e tão difícil, né? Então, talvez, assim, além de te parabenizar e te dizer que é agradável, que gostoso ouvir essa construção toda que tu vens fazendo, poder pensar isso, assim, se a gente vai seguir trabalhando no híbrido, né, e que difícil que é de desacomodar as pessoas das suas rotinas para voltar aos consultórios, o quanto que isso interfere no trabalho, né? Talvez não para todos os pacientes, eu sinto assim, né? É isso.
Obrigado, Magda. Obrigado pelas tuas palavras. Eu penso que é uma questão muito interessante, né? Eu tenho também pensado bastante sobre isso, e fui pensando, né? Pelo menos hoje eu penso, amanhã eu já não sei como é que eu vou me acordar, se eu vou pensar diferente. Espero que sim, mas vamos aproveitar o que eu estou pensando agora. Eu acho que a grande questão, né, eu fico pensando no modelo espectral, onde eu colocaria online e presencial, né? E pensaria em simetrias heterogêneas, e pensaria numa cesura, ou a dupla flecha que movimenta esse espectro. Eu acho que toda sessão presencial tem seu momento online, e toda sessão online tem seu momento presencial. Presencial, eu tiro o caráter, vamos dizer assim, sensorial dessa ideia, né? Que é isso, paciente no consultório, nós trabalhando no consultório, etc. E coloco no nível, vamos dizer assim, mental, em que me parece que representam, né? Ou são símbolos de duas atitudes mentais, as duas interligadas. Eu chamaria, eu digo assim, quantas vezes eu me senti, antes eu não pensava nesses termos, né? Porque eu trabalho online há muitos anos, né? Uns 15 anos, mais ou menos, eu trabalho com sessões online, ou mais, não lembro bem, então não me pegou de surpresa, né? Não foi algo assim, bom, agora tenho que trabalhar online. Claro que a presença ela tem uma dimensão fundamental, né? Mas às vezes a presença e pode existir uma tremenda ausência numa sessão presencial e uma tremenda presença numa sessão online. Então, eu trato de retirar dessas palavras, né, o conceitual ou sensorial, a concretização, né, que essas palavras nos trazem, e trato de pensar numa outra dimensão em que muito mais subjetiva, né, onde eu diria que hoje eu penso que não existe uma análise melhor do que outra. Eu acho que a sessão presencial tem questões importantíssimas, mas eu diria, se nós vamos chamar isso de vida normal, eu digo não existe mais, e nunca existiu vida normal, né? Nós normalizamos a vida, mas não existe vida normal. A vida não é normal, a vida é a coisa talvez mais anormal que exista, né? Estamos sempre tropeçando a cada momento, né, nas situações que a vida nos propõe, né? Então, eu acho que, como eu parto da noção que não existe normalidade, né, o Bion diria, né, quando ele falava, né, da questão da parte psicótica, a parte não psicótica, que das doenças mais graves que ele conhecia era a normalidade, né? O paciente normal, vamos dizer assim, né? Que era gravíssimo essa doença. Então, a questão eu penso, né, que conviver com essa ambiguidade, né, com essa dificuldade de colocar o que é melhor, o que é pior, o que é mais certo, o que é mais errado, né? Eu sempre ligo isso à questão moral, né? Então, é uma questão que tira a complexidade da situação, né? A situação é complexa, a vida é complexa, né? A psicanálise é complexa. Então,
a minha experiência, vamos dizer assim, com muitos pacientes online, há anos ou recentes, né, eu tenho uma experiência de análise muito viva, muito presencial, né, e que, com sessões presenciais, óbvio que eu tenho também isso, e outros momentos que eu não tenho isso, que eu tenho essa presença, essa sensação de estar numa tela, né, na presença de alguém. Agora sim, eu gostaria de dizer alguma coisa. Deixa eu só fechar aqui, Lina, dizer, Sim, sim. adorei a tua resposta, Renato, a tua colocação, né, não é uma resposta. Eu acho que ela foi um exemplo de tudo aquilo que tu falou, e eu me lembrei muito, acho que sim, eu acho que a gente vem aprendendo muito, e se a gente puder tolerar essa ambiguidade, né, a gente aprende ainda mais. Aí eu me lembrei de uma pequena, de 8 anos, que logo que começou a pandemia, eu fiquei muito assustada com as crianças. Eu digo, e agora o que eu vou fazer? E nosso primeiro encontro online, ou no segundo, porque no primeiro, geralmente, a tendência era mostrar a casa para a gente, né? Ela me disse, vamos brincar de casinha? E eu pensei, como? Como? E ela disse, tu pega a tua e eu pego a minha. E aí a gente troca as bonecas, a gente brinca. É isso, gente, é isso o nosso trabalho, né? Então, que bom, Renato, que bom te ouvir hoje, foi importante para mim. Depois da Liliana, eu gostaria também de falar, Franciela, pode ser? Eu vou ser rápida. Eu também adorei a tua colocação, Renata, e eu pensei o seguinte: sem dúvida, o que importa é essa conexão mental que acontece entre as duas pessoas. E me surgiu o seguinte: acho que online a gente fica com uma impressão de perda do outro, de descontrole. E, principalmente, agora a Magda falou de criança, como psicopedagoga, eu trabalho muito com crianças, a impressão de que eles vão nos fugir, né? Então, me parece que o presencial, as pessoas estão ali, e por vídeo, nós não temos esse controle sobre a presença delas. Essa presença tem que ser realmente só com a conexão mental. Não sei se me fiz entender, mas é isso. Beatriz? Bom, também queria falar um pouquinho a partir desse estrangeiro que tu nos trazes, né? E a primeira tentativa é fazer uma pré-história desse estrangeiro e dizer o narizinho é da mamãe, o olhinho é do papai, para tentar nos familiarizar com o novo que tu traz, né, Renato? E é óbvio que é o que eu estou fazendo aqui dentro, né? Mas primeiro eu queria falar do teu entusiasmo, né? Isso que tu chama, que tu pede desculpas em relação ao teu entusiasmo, né? E eu acho que o entusiasmo sempre é um estado de exaltação do espírito de quem escuta. Eu acho que quando tu fala entusiasmado, tu exalta quem escuta, né? Então eu acho que tu não deveria te desculpar do teu entusiasmo, né? Porque ele brinda a quem escuta, vamos dizer assim, um outro lugar, né? Essa questão da pré-história, que a gente vai revestindo o bebê novo para tentar deixar ele menos estrangeiro, eu fui fazendo uma ideia de que a preconcepção, essa definição de uma expectativa vaga
que no futuro possa, quem sabe, ser preenchida, enfim, nas suas incompletudes, etc., etc., essa dimensão ética, porque o objeto que vai se fazer cargo da pré-concepção, ele é um outro. E no momento que ele é um outro, ele já vai deixar algo por não vai ser feito algo, né? Então, a ideia do não representado, e eu não sei se precisa ser representado, ele vai ficar nessa condição, quem sabe, por toda uma vida, né? E talvez essa seja, na minha leitura desse bebê que tu trazes, a dimensão ética da escuta, mantendo sempre a incompletude e a manutenção do não representado, né? Dentro do espectro que tu falava, a ideia do mais evoluído para o menos evoluído, a mão direita ficaria o mais evoluído, né? Ficaria, então, a ideia do representado, do narrado, do palavreado, né? Mas isso dentro, evidentemente, de um pensamento não complexo. Porque no momento que tu introduz a ideia do pensamento complexo, e a tua fala sempre está permeada pelo pensar complexo, acabou essa hierarquia do representado e do não representado, né? São dimensões de comunicação oriundas de diferentes lugares, e que talvez numa linha de pensamento tenha que ascender ao representado, tenha que chegar ao representado, né? A teoria vincular da escola argentina é muito nova para mim, né? É algo que eu desconheço, por isso eu tento, como eu estou te dizendo, palavrear de uma forma com a minha pré-história, né? Para não ficar um estrangeiro tão... E já vou terminar. A ideia que me brotou aos olhos, né? A gente tratando dessa questão esse ano, as comemorações, a Semana de Arte Moderna, né? O Manifesto Antropofágico, talvez fosse isso que se tratava lá atrás, né? A ideia de manter selvagem o que é selvagem, a ideia de não colonizar o selvagem, né? De manter em estado selvagem e não hierarquizar em detrimento do colonizado, né? Obrigado, Renato, sempre pelo teu entusiasmo, que me faz pensar. Obrigado, Beatriz. Eu queria fazer alguns comentários, então, a partir do que também, não sei se a questão da Liliana, né? Mas pensei agora mais em função do que a Beatriz colocou. Bom, vou pedir desculpas por ter pedido desculpas. Mas eu penso que essa ideia, né, duas ideias, né, eu me lembrei, que são temas que eu também me interesso, né, que é como o lugar da palavra foi ocupando um lugar hierárquico, né, nesse vamos dizer assim, nesse modelo evolutivo, né? Então, a palavra está à direita, tão à direita do espectro, né? Não do espectro, dessa linha única, né? Que o Pontalis, né, que começou a falar, parece que com 4 anos de idade, né, ele tentou resgatar o ínfans desse mundo do sem palavra, né, no sentido, como outros autores, muitos, né, Bion, Meltzer, enfim, Winnicott, que as formas de comunicação são muito mais amplas, né, do que a assim chamada palavra. Né? Em algumas teorias psicanalíticas, né, a palavra adquiriu um status tal, né, que a gente passou a pensar que música só tem letra. Então, música pode ter letra, mas também tem som, né? E essa sonoridade pode vir de diferentes formas, desde o balbuciar de um bebê, né, até
qualquer outra forma de comunicação que, numa teoria evolutiva, é considerada primitiva. Né? Então, essa questão do colonialismo ela é muito importante, porque nós ainda temos feriados no dia do descobrimento do Brasil. Aliás, não é feriado mais, felizmente, mas ainda alguns comemoram o dia do descobrimento do Brasil ou o descobrimento da América. Como se não existisse ninguém nesses países. Né? Então, a ideia do colonialismo é uma ideia evolutiva, fortemente evolutiva. E, por isso, é uma ideia moral. Né? A moral está presente nessa ideia. Né? Viemos nós, com a nossa palavra, né? Os países desenvolvidos, catequizar e descobrir esses povos primitivos, né? Que são muito mais próximos aos animais do que nós, que já nem sabemos o que são animais, por isso podemos destruí-los ao nosso bel prazer. Né? Então, a selvageria colonialista, ela se deve a isso. Né? Quer dizer, nós, como Bion diz, nos desligarmos dos pensamentos selvagens e perder nossos instintos animais é muito perigoso, né? Quando ele fala dos pensamentos domesticados. Né? Se pode domesticar tanto que o pensamento domesticado pode ser um pensamento obediente. Né? Então, nesse sentido, né, me parece muito importante que pessoas, né, de outras áreas, como antropólogos, no caso o Jack Woody, um antropólogo inglês, né, que escreveu um livro, A Domesticação da Mente Selvagem, no mesmo ano que o Bion estava gravando o que ele ia falar na Itália, né, no mesmo ano, em 75, que depois redundaram nos seminários italianos, ele gravou algumas fitas que a Francesca Bion depois publicou no livro Domesticando Pensamentos Selvagens, né? Taming Wild Thoughts. Então, no mesmo ano, o Jack Woody estava escrevendo um livro chamado A Domesticação da Mente Selvagem. E ele diz exatamente isso, a questão moralista das teorias evolutivas. Né? Então, ele fala de diferenças, ele não fala de evolução, ele fala de diferenças. Né? Então, essa ideia, né, me parece muito importante, porque ela está sendo pensada, né, desde diferentes posições, diferentes culturas ou conhecimentos. Né? Então, eu acho que é muito perigoso, né, que a psicanálise seja dominada por uma ideologia evolutiva. Eu penso que a evolução é uma ideologia. Ela pressupõe uma ideologia, né? De alguém que domina, alguém que tem que ser dominado, alguém que é superior, alguém que é inferior. Né? Isso está na base de todas as formas de perseguição, a questão racial, enfim, tudo que a gente pode pensar. Né? Inclusive a ideia da raça pura. Né? A própria ideia de raça é racista. Né? Então, eu penso, me entusiasmo mais ainda, e agora não vou te pedir desculpa, quando eu falo desse tema, né? Porque é algo assim que ressalta ainda mais, para mim, a importância do modelo espectral. Obrigado. Renato, tu comentou sobre essa questão da palavra, né, e da música, e esse recorte que surgiu a partir do que a Beatriz trouxe, do Selvagem. Eu associei agora até com a questão da própria história, né, que é chamada de pré-história, porque o divisor é a escrita, né, é o sentido evolutivo, ou seja, evoluímos para a escrita, então temos uma história, como se antes não fosse história, né, pré. Claro. E além dessa associação, eu queria comentar, assim, partilhar, que eu achei muito potente essa imagem, a Beatriz também citou, essa que tu traz do bebê, né, do narizinho da mãe, olha do pai, boca e tal.
eu fiquei pensando nessa imagem como algo muito potente para a própria clínica, assim, como ferramenta, né? Tanto para o lugar do analista, assim, para a observação, né? O trabalho do analista, que, ora, pode observar um paciente com determinada fala ou comportamento e, inevitavelmente, uma associação, e daqui a pouco, bom, está falando isso, deve ser tal coisa, algo mais determinado, ou associar com outra experiência, outro paciente, mas o que é daquele paciente, né? O que é próprio? Eu achei muito interessante quando você disse assim, bom, não resta muito para o bebê, né? Porque o olho é de um, o nariz é de outro, e na clínica essa possibilidade da gente sempre repetir, né? E renovar a pergunta, o que é daquele momento, desse paciente nesse momento e desse encontro, né? Desse vínculo. E também a potência do trabalho analítico no sentido dessa investigação mesmo, né? Que a gente acompanha ali com o paciente, que é ele também poder encontrar o que é dele. E aí eu associei com a questão da responsabilidade, né? Eu pensei numa questão até espectral entre talvez responsabilidade e culpa, quando a gente escuta um discurso do tipo, bom, isso é porque fui criado dessa forma, me ensinaram desse jeito, eu passei por tal experiência. A questão causal, né? E a questão da atribuição, né? A questão de uma culpa. E o que sobra? O que é dele? Tirando o nariz de um, o tal comportamento de outro, a boca de outro, o que é dele? Então, essa investigação, essa potência que tem na análise, né? Enfim, tudo isso me fez pensar a partir dessa imagem, assim, né? Como a Magda disse, assim, da construção da tua fala, que é muito interessante, e tu vem trazendo elementos, alguns dos quais eu escuto falar, e aí, né, acho que tu traz isso que eu não tinha escutado ainda, e talvez do novo que tu traz hoje, pelo menos para mim, foi uma das imagens mais potentes, assim, então, mais para partilhar esses pensamentos, assim, que me vieram. Obrigado. Te agradecer, claro. Obrigado. Essa ideia, né, da culpa e responsabilidade, né, a gente exatamente adjudica a culpa como uma questão moral, né, e a responsabilidade como uma questão ética, né? A ética complexa do Mohan's está baseada numa ideia de responsabilidade, né? É muito diferente da noção de culpa, né, que obedece a outra ordem, né? Mas eu penso que essa noção, né, eu diria assim, que talvez, né, a maior motivação, dizer a maior, eu já estou me sentindo no modelo evolutivo, mas uma das mais fortes ideias de por que uma pessoa vai buscar uma análise, né? Independente de toda a variabilidade de motivos que se pode detectar, ou que, enfim, talvez essa pessoa que eu seria se eu não tivesse o nariz da mãe, a boquinha do pai, a testa do não sei de quem, né? Quer dizer, é a tentativa de me encontrar ou me reencontrar antes desse que me esquartejou, né? Então, não só o Tiradentes foi esquartejado, né? Os bebês muitas vezes são desse tipo de pensamento. Então, essa ideia, né? Mas eu acho que não é só um reencontro com quem eu fui em algum momento prévio a isso, né? Mas também com que eu serei. É um reencontro com quem eu serei. Eu acho que a Maria quer falar. Quero sim. Quando eu vi o cartaz, né, eu vi um monte de palavras que eu desconheço um pouco na psicanálise, sendo usadas assim, e fiquei bem feliz de vir te ouvir falar. E achei a tua fala, Renato, de uma profundidade e de uma seriedade que às vezes assim eu chegava perto e depois um pouco me afastava pelo desconhecido, né? Aí, ouvindo agora esse modelo do bebê que foi bastante utilizado, eu queria te perguntar
levando em conta essas palavras e todo o nosso conhecimento também prévio de palavras muito mais conhecidas para que se diga psicanalista, né? Transferência, complexo de Édipo, repressão, recalcamento, sexualidade infantil e mais outras tantas, e que agora começa a surgir essas alteridades, surgir agora, para mim pelo menos, né? Alteridade, presenças, interferências, e que vão dando uma coerência e que vai fazendo a gente chegar perto e falar, esse bebê. E o quanto a gente também começa a dizer, ai, mas tem a carinha do que veio, né? Ah, mas essa palavra tem o jeitinho, mudou um pouquinho, mas está próximo. E aí, brincando então com o que está acontecendo aqui, eu queria muito saber o que tu pensa que ficou de invariante para que a gente também possa ver esse bebê do futuro como um bebê novo, né? Aquele que reencontra a si, sem esse esquartejamento de que isso é isso. Não, mas mudou um pouquinho, mas é o pai. Não, é o pai, sim. Né? O olhinho é um pouquinho mais verde, mas é do pai. Ou o narizinho é um pouquinho mais, mas é da mãe. Né? E que me parece que a possibilidade da gente dar esse salto de que o bebê é o bebê, e que essas palavras têm uma identidade muito própria e que não precisam ficar sendo ligadas, né, a um passado. O que fica de invariante dentro da... O que tu pensa que fica? Ou se a gente pode simplesmente falar, gente, tem um novo aí e tá tudo bem, né? Tem um novo bebê e não precisa ficar se buscando tanto essa herança, né? Eu acho que as heranças, né, elas nos acalmam. Elas são importantes porque nos acalmam, né? Frente a essa vivência de uma total e absoluta, vamos dizer assim, novidade. Né? Então, o novo, né? Ele busca, ele tem vários momentos, e eu mesmo fiz isso enquanto eu falei hoje, né? Eu acho que de alguma forma todos fazemos, né? Em alguns momentos nos apoiamos em algo já conhecido, né? Para descansar um pouco, né? dessa travessia, né? Que é tão mobilizadora, né? Tão difícil, tão árdua, né? Que esse trabalho de uma construção e de uma ruptura, né? Já seja com teorias conhecidas ou com palavras que me definem, né? Por exemplo, nós gostamos muito de nos definir, né? Bom, eu sou um analista bioniano, não, que analista que eu sou, não, não, mas tu não é freudiano, enfim, né? Esse tipo de categorização, ele equivale um pouco a esse esquartejamento, né, que eu coloco, né, ao narizinho do Freud, né, o charuto é do Freud, ou coisa parecida. Então, eu vejo isso como uma proteção, como uma defesa, às vezes, que também nos leva a uma adaptação muito fácil, né? E nos liga a algo que a gente, vamos dizer assim, adquire uma identidade ou um nome para algo que talvez nem tenha nome. Né? Esses autores, quando falaram em interferência, apresentação ou imposição, eles disseram, falta um vocabulário, tem que ser construído um vocabulário totalmente novo. Né? Por enquanto, vamos ter que usar essas palavras, porque é o que nós podemos tirar do vocabulário conhecido para falar de algo desconhecido. Mas talvez vamos ter que inventar palavras, vamos ter que inventar um outro dicionário, né? Para tratar dessas novas formas de falar de alguma coisa. Né? Então,
À medida que eu fui ficando um pouco mais, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Eu não quero dizer idoso, ou, uma palavra assim, inventa uma palavra melhor do que essa para mim, por favor, eu não estou conseguindo pensar em outra, né? Velho eu já não digo, porque não me sinto, né? Mas, experiente. Experiente também. Então, quando eu sinto que eu me atrevo um pouco mais a essas rupturas, né? Eu tenho menos temor, eu me sinto atravessando, às vezes, um deserto sem tanta necessidade de um oásis, né? Para acalmar a minha sede de não saber, né? Então, é um caminho de incertezas, né? Talvez no momento da vida que a gente pense mais em se agarrar a algumas certezas, mas eu sigo questionando muito, né? Vamos dizer assim, esse apoio no que já existe, no que já está definido, na palavra que já descreve alguma coisa que é usada para descrever outra coisa, que eu tento ver os momentos em que eu me agarro a isso por certo temor, certa sensação até de solidão, né? Porque quando a gente começa a pensar muito essas questões, essas ideias, e vai rompendo com tradições, ou, né? Com os que me precederam, né? Dos quais eu puxei a testa, o nariz, a boca, enfim, a gente também vai se sentindo mais sozinho, né? E acho que é importante, quando o Freud falou do esplêndido isolamento, quando ele produziu a parte mais essencial da obra, vamos dizer assim, ou pelo menos os alicerces da obra dele, né? Que ele chamou do esplêndido isolamento, e como isso foi se perdendo na medida que ele teve que ocupar um papel político de líder de um grupo, né? Que trouxe outro tipo de exigências para ele. Claro que ele, como gênio, ele continuou criando, vamos dizer assim, mas já foi ocupando espaço com uma outra área, que é a institucionalização da mente, né? Vamos dizer assim, a mente deixa de funcionar no plano do instituinte e passa a funcionar no plano do instituído, né? Então, o institucional que todos nós albergamos, né, ele nos puxa, né, para o lado do eu preciso ser entendido, eu preciso que alguém entenda o que eu falo, eu preciso que alguém diga que eu estou falando é interessante, eu preciso, né? Então, o grupo, né, nesse sentido, enquanto instituição, pode ser algo perigoso, algo facilitador, desde que me ajude a promover a minha possibilidade de voar, né? Vanessa, tu quer falar? Até acho que já foi falado, eu queria pegar o gancho dos bebês, né? Mas antes só dizer também que bom te ouvir, né, Renato? E que bom poder estar aqui, assim, também. Acho que as reuniões científicas, né, agora com a Franciela também são espaços bem bacanas, né, de discussão e também vem com essa pluralidade, assim, né? Só que o que eu estava pensando muito era dessa frase que tu trouxesse, Renato, né? Não é só uma frase, mas enfim, o nascimento, né? O nascimento que recebe os dois, a mãe e o bebê, né? Então, o nascimento que vincula. E aí eu fiquei pensando se seria algo, talvez até não ruim, mas como seria isso, né? Como um pensamento, não que se tenha uma resposta, mas quando o nascimento que vincula, quando o nascimento psíquico, de repente, pode ser em tempos diferentes, né? Então, mãe e bebê ali, né? Se de repente em tempos diferentes, se um acaba podendo ajudar, inclusive o outro a poder nascer, ou quando que é esse momento, não tem uma resposta, mas fiquei pensando nessa questão, né? E uma outra coisa que me fez pensar um pouco, que eu acho que
enfim, também podem ser coisas muito diferentes, e eu que acabei entrelaçando, assim, mas eu fiquei pensando um pouco o quanto que a Reverie, né, nessa relação vincular tão inicial, mãe-bebê, não pode ter em algum momento algo de memória e desejo também, né? Ou se são instâncias realmente muito diferentes e inseparados, né? Mas, enfim, fiquei pensando isso, assim. Eu começaria pelo último que tu falasse, né? Eu acho que não existe nenhuma condição mental sem a presença de memória e desejo, né? A questão é como isso interfere ou não interfere tanto nesse vínculo inédito e nas situações inéditas que nós enfrentamos, já seja numa análise ou numa relação mãe-bebê, né? A Reverie é o equipamento talvez mais importante da função alfa, né, como diz o Bill, mas eu acho que aquilo que depois também vai aparecer como capacidade negativa, enfim, né, que é outra forma de falar do trabalho sem memória, sem desejo, sem necessidade de compreensão, já num plano mais estético, né, dentro da poesia, da filosofia poética do Keats, mas é um estado, vamos dizer assim, de difícil tolerância, né? Eu acho que o Keats descreve bem como um estado difícil, né? Então, eu penso assim que eu considero o trabalho sem memória, sem desejo e sem necessidade de compreensão, que em alguns momentos me parece que eu cheguei perto disso, em alguns momentos, né? Mas em que surgiu algo semelhante a uma intuição no vínculo, né? E eu penso que a intuição tem uma contribuição muito grande da parte psicótica, né? Porque a intuição, a característica, por exemplo, da parte psicótica, no sentido, por exemplo, da paranoia, né? A paranoia, o paranoico é uma pessoa muito capaz de captar estados mentais, né? Dos outros, no próprio analista, enfim, né? Só que ele faz outra coisa com isso, né? Então, a parte psicótica separada da parte não psicótica é um problema, mas a parte psicótica, numa relação espectral com a parte não psicótica, ela pode ser produtora, eu acho que ela tem participação ativa nas nossas intuições, né? Então, eu não tenho uma visão, vamos dizer assim, moral da parte psicótica, não acho que ela é pior ou melhor do que a parte não psicótica. A questão é como elas se vinculam, né? Eu acho que essa é a grande questão. Então, por exemplo, quando a gente fala de memória-sonho, né, que é outra forma de falar daquilo que emerge sem memória, sem desejo e sem necessidade de compreensão, diferenciando memória-sonho das memórias ativamente buscadas, né? Então, memória-sonho é porque um sonho a gente não busca o sonho, né? O sonho nos busca, o sonho nos tem. Por isso eu digo que nós não temos sonhos. Eu não posso dizer eu tive um sonho se eu vou entrar na filigrana, né? Eu não tive um sonho, o sonho me teve, né? Então, as memórias-sonhos, elas podem ser uma teoria. Eu posso, em determinado momento, pensar, ou me vem à mente, uma teoria do Freud. Por que veio essa teoria naquele momento? Isso eu não considero uma saturação. Eu não considero parte dessa memória que deveríamos tentar evitar. Eu considero parte de uma memória-sonho. Por que nesse momento me apareceu, não sei de onde, tal frase do Lacan, tal ideia do Freud, tal outra do Bion, de quem for? Então, eu penso nessa plasticidade da mente, né? Que eu valorizo muito as utopias, né? Então, eu considero o trabalho sem memória, sem desejo, sem necessidade de compreensão, como uma espécie de utopia, né? Quando eu falo de utopia, eu falo de esperança também, né?
que eu acho que essa é a diferença que eu faria entre a questão da preconcepção entendida como uma expectativa, da preconcepção entendida como uma esperança em relação a algo no futuro. A esperança não tem objeto, ela pode não se realizar. A expectativa é muito mais saturada, se espera que algo aconteça na expectativa, né? Então, essa diferença que eu já coloquei em outros trabalhos, né, entre esperança e expectativa, me parece uma diferença essencial, né? Quando nós estamos trabalhando ou pensando, enfim, análise ou qualquer outra coisa, né? Então, as utopias, vamos dizer assim, as expectativas, elas se aproximam das ideologias e as esperanças se aproximam das utopias. A gente está chegando no nosso horário, né, de encerrar a atividade, mas eu queria dizer que é sempre uma alegria ter a casa cheia, e também foi uma alegria te escutar, Renato, porque eu sou meio quietinha, assim, eu não costumo falar muito nas atividades que eu participo, mas eu queria te dizer que eu fiquei pensando várias coisas aqui a partir das coisas que tu compartilhou com a gente. Então, eu queria te agradecer, mais uma vez, agradecer todas as pessoas que aqui participaram do nosso evento e convidar também para as nossas próximas atividades. No dia 21 agora de maio, no sábado, a gente tem o Café Psicanalítico e o título é Filhos da Pandemia, Desafios da Maternidade, com a Magda e com a Milena da Rosa Silva. No dia 9 de junho, a gente tem o seminário aberto com o Arnaldo, e o título é Do Efeito Apotropaico ao Ato Antropofágico com a Técnica Apofática. E no dia 23 de junho, a gente tem a nossa próxima reunião científica, que vai ser com a Maria Foster também, que estava aqui, eu acho que ela já foi, mas ela estava aqui. Então, eu queria agradecer a presença de vocês e falar de novo que foi uma alegria. Uma boa noite. Boa noite. Até mais. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa Obrigado. noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigada. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite.